O tema de hoje no 3 na Ciência é o câncer ginecológico e as possibilidades que esse tipo de câncer oferece dentro da área da fisioterapia, as possibilidades de trabalho que esse tipo de câncer oferece dentro dessa área. Como vocês sabem, o câncer ele é um tema muito importante dentro das diferentes áreas da saúde e não é diferente para a fisioterapia. Porque um câncer, ele causa dores, ele causa sintomas que podem ser tratados e amenizados num tratamento de fisioterapia. E é o que acontece também com o câncer ginecológico. Então eu vou explicar para vocês quais são os principais tipos de câncer ginecológico que existem e depois como que a fisioterapia pode atuar dentro dessa temática. Bom, quais são os principais tipos de câncer ginecológico que existem? Nós temos o câncer de colo de útero, que é um dos mais conhecidos das mulheres, na verdade. Temos também o câncer de endométrio. Então, tanto o câncer de colo de útero como o câncer de endométrio são cânceres que atingem o útero da mulher. Mas em regiões diferentes, eu vou explicar para vocês de que forma. Câncer de colo de útero, câncer de endométrio, temos também o câncer na vagina, que é um pouco mais raro, mas também pode acontecer, assim como o câncer de vulva, ali naquela parte externa do órgão genital feminino, também um pouco mais raro. Temos também o câncer de ovário. O câncer de ovário já é um pouco mais conhecido também. Então, basicamente temos esses tipos de câncer ginecológico. Câncer de colo de útero e câncer de endométrio, que são cânceres que atingem o útero da mulher, câncer de vagina, câncer de vulva e também o câncer de ovário. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada um desses tipos de câncer, para vocês entenderem o que eles fazem no organismo da mulher, qual que é o sintoma, qual que é o tratamento, e aí posteriormente eu falo então sobre a influência da fisioterapia nesses diferentes tipos de câncer, ok? Então vamos lá, vamos começar lá pelo câncer de colo de útero. Esse câncer, ele é também chamado de câncer cervical. Ele fica localizado na região mais baixa do útero, mais próximo à vagina, tá? Então, o útero, ele tem uma região cervical e ele tem um corpo. E o câncer de colo de útero, ele é nessa região cervical aí, que fica mais próxima à vagina. O que causa um câncer de colo de útero? Uma infecção por um vírus específico chamado HPV, que é o papiloma vírus humano. Existem cerca de 13 tipos, então são mais de 10 tipos aí de HPV que são considerados oncogênicos. O que significa isso? Eles são capazes de causar ali a formação de tumores e de câncer. Qual que é a principal via, a principal forma de você entrar em contato com esse vírus e talvez desenvolver um câncer de colo de útero? É via relação sexual, tá? Então, a transmissão, ela se dá pelo contato direto com a pele ou com aquela mucosa que está infeccionada pelo vírus HPV. É sempre importante lembrar que não é necessário que exija a penetração no ato sexual para que tenha essa transmissão do vírus, tá? Então, existem aí todas as formas de contato com a mucosa e com a pele podem causar essa infecção pelo HPV. Bom, excluindo o câncer de pele não melanoma, que é um câncer bem comum, o câncer de colo de útero, ele é o terceiro tipo de câncer mais frequente na população feminina, atrás apenas do câncer de mama e do câncer coloretal, tá? Então, o terceiro tipo, câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais comum na população feminina. Ou seja, é muito importante entender, estudar esse tipo de câncer, estudar como que a fisioterapia pode auxiliar no tratamento, amenizar as dores, amenizar as disfunções que esse tipo de câncer promove na mulher. E é a quarta causa de morte mais comum por câncer em mulheres. Então, o terceiro tipo de câncer mais comum e a quarta causa mais comum de morte de câncer em mulheres.
Existe um exame preventivo muito famoso chamado Papa Nicolau, né, que a gente chama lá popularmente de preventivo, é o exame Papa Nicolau. O que esse exame faz? Ele consegue detectar inicialmente ali a presença dessa infecção por HPV. Tá? Então, existe esse exame preventivo. Se você detecta no início, a chance de sucesso no tratamento é muito grande. Então, é muito importante fazer o preventivo sempre. É aconselhado aí pelo menos uma vez por ano, no máximo uma vez a cada 2 anos. Então, sempre que possível, fazer o exame de Papa Nicolau. Ir ao ginecologista com frequência e fazer esse exame que consegue detectar a presença do papiloma vírus humano. Como se prevenir também, uma forma importante de se prevenir, aí você nem adquire, nem entra em contato com o vírus, é a vacina. Então, existe uma vacina contra o HPV que é muito eficaz. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela quer erradicar, ela tem como objetivo, um de seus objetivos, erradicar o câncer de colo de útero. E o nosso Ministério da Saúde, então, incorporou no calendário vacinal a vacina chamada tetravalente contra o HPV. Essa vacina, ela é ofertada para meninas de 9 a 14 anos e para meninos entre 11 e 14 anos. Vejam que essa faixa etária em que é oferecida a vacina é bem na fase ali em que os meninos e as meninas estão entrando na puberdade, estão normalmente começando as suas relações sexuais. Então, é importante que faça-se essa vacinação tanto em meninas como em meninos. A gente fala em câncer de colo de útero, então estamos falando de um câncer que atinge mulheres, porém o HPV ele também infecta homens. Só que ele não tem essa gravidade como tem na infecção quando acontece nas mulheres, porque a mulher pode vir a desenvolver o câncer de colo de útero. O homem normalmente desenvolve ali algumas verrugas, então não é nada muito grave. Mas por que é importante vacinar os meninos também? Porque assim você acaba protegendo também as meninas, né? Então tem que ser vacinados meninos e meninas. É ofertado pelo Ministério da Saúde, meninas de 9 a 14 anos podem tomar vacina, meninos de 11 a 14 anos. Essa vacina ela pode ser dada na vida adulta, sim, mais ou menos ali até os 26 anos, essa vacina contra o HPV, ela tem uma eficácia muito grande, tá? Então, ela pode ser dada na vida adulta, mas as campanhas de vacinação, dentro de um calendário vacinal, você consegue se vacinar contra o HPV nessa faixa aí que eu comentei, entre 9 e 14 e 11 e 14, certo? Muitas pessoas, na verdade, já entraram em contato com o HPV e não sabem porque não manifestaram sintomas. Muita gente na população já entrou em contato com o HPV a partir do momento que tem uma vida sexual ativa. É o que acontece também com o vírus da herpes, né? Muitos de nós já teve contato com esse vírus, porém não desenvolveu nenhum sintoma, não desenvolve as feridas típicas que a herpes causa, e aí não sabem que tiveram contato aí com esse vírus. Mas o vírus do HPV também, ele é muito difundido entre a população, mas normalmente acaba não levando a algum sintoma. Em algumas pessoas, o contato com o vírus faz com que as células normais, né, em algumas mulheres, o contato com o vírus faz com que algumas células normais do colo do útero sofram algumas alterações, sofram mutações, que vão evoluir para um câncer, tá? Então, em algumas mulheres, o vírus promove essa modificação intracelular, promove essa mutação nas células comuns, nas células normais do colo do útero, o que vai levar ao desenvolvimento de um tumor e o posterior desenvolvimento também de um câncer. Sintomas que o câncer de colo do útero promove. A fase inicial normalmente não apresenta sintomas, o que é um problema não só do câncer de colo de útero, mas de vários tipos de câncer, é a fase inicial não apresentar sintomas. E aí a pessoa demora para procurar auxílio, demora para procurar ajuda médica, porque nós infelizmente não temos o costume
de fazer aqueles check-ups, de ir ao médico sem ter sintomas. Nós só procuramos um auxílio quando nós sentimos algo, né? A correria do dia a dia também, tudo mais, mas é uma falta de costume que nós temos, que é errada, que é de procurar médicos, que é, né, procurar saber se está tudo certo, antes mesmo de uma patologia acontecer. Se a gente tivesse esse costume, muitos cânceres poderiam ser evitados na população. Então, para o câncer de colo de útero, os sintomas demoram a aparecer, assim como acontece para uma infinidade aí de tipos de câncer. Mas, quando eles aparecem, quais são esses sintomas? Sangramento intermitente, né? Então aquele sangramento que para e volta o tempo todo, ocorre e deixa de ocorrer, e um sangramento logo após a relação sexual. Então fica bem evidente, ocorreu a relação sexual e logo em seguida ocorre um sangramento. Sangramento pós-relação sexual pode ter diferentes origens, uma delas é o câncer de colo de útero. Uma dor abdominal intensa, então uma dor forte também pode estar relacionado com o câncer de colo de útero. Vejam que são sintomas que são amplos, né? Uma dor abdominal também pode ser causada por uma infinidade de problemas de saúde. O que chama atenção mesmo é o sangramento, mas normalmente quando você tem esse sangramento, você já está ali num estágio mais avançado do tumor, certo? Então, essas são as principais características de um câncer de colo de útero, bastante conhecido pelas mulheres, por causa aí do exame preventivo que a gente precisa fazer todo ano para detectar aí a infecção pelo vírus HPV. Mas lembrem também que tem a vacina, que é muito importante, que é dada lá na época da puberdade, para meninos e para meninas. Esse foi o primeiro tipo de câncer ginecológico. O segundo tipo, câncer de endométrio. Câncer de endométrio, como eu já comentei, também é um câncer que afeta o útero das mulheres, só que numa região diferente. O câncer acontece no corpo do útero. O corpo do útero ele é dividido em duas regiões. Nós temos o endométrio e o miométrio. O endométrio é aquela parte mais interna que fica voltada para o interior do útero. E o miométrio, o nome já fala, mio de músculo, é a parte muscular do útero. É aquela parte que sofre contração. A contração no momento do parto, a contração no momento das cólicas, né, que dá aquela dor forte. Então, a gente tem ali a contração dessa camada muscular do útero, que é o miométrio. Normalmente, qual é a faixa etária que é afetada por esse tipo de câncer? Normalmente, mulheres acima de 55, 60 anos. São mulheres que já entraram na menopausa. Esse tipo de câncer, ele costuma ter um sucesso no tratamento. Então, a partir do momento que ele é diagnosticado de forma precoce, né, sempre lembrando que o sucesso de um tratamento de vários tipos de câncer está associado ao fato de você detectar esse câncer no início. Não é diferente para o câncer de endométrio, que quando detectado precocemente, ele tem uma chance de sucesso no tratamento bastante alta. Porém, caso ele não consiga ser diagnosticado, porque demoram para apresentar sintomas, porque a pessoa não tem costume de fazer check-ups, ele pode se disseminar pelo miométrio. Quando esse câncer atinge o miométrio, nós temos um problema. Por quê? Porque aumenta muito o risco de ocorrer a metástase, o espalhamento aí desse câncer para outras regiões do corpo. Porque ali próximo ao endométrio existem muitos linfonodos que fazem parte do nosso sistema linfático. Então, chegou o câncer no miométrio, esse câncer pode atingir também os linfonodos que permeiam esse miométrio e se espalhar para outras regiões próximas ou até mais distante. Primeiramente, se espalha ali pelo sistema urinário, pela bexiga, pode atingir o colo do útero, a outra região do nosso útero, atingir também os ovários e o nosso reto, ali no intestino, e também outras regiões. Então, o fato de atingir os linfonodos é bastante grave, isso também para qualquer outro tipo de câncer, porque
o câncer pode atingir rapidamente aí outros locais do organismo. Quais são os sintomas do câncer de endométrio? Novamente, o sangramento intermitente. E o sangramento em mulheres na menopausa é algo que chama bastante atenção. Então, independente aí do câncer ginecológico que nós estamos falando, quando você encontra um sangramento na menopausa, né, que é uma característica do câncer de endométrio acontecer depois dos 55, 60 anos, isso chama a atenção da mulher. Ela fala, mas eu já entrei na menopausa, eu não poderia estar sangrando. Ela não detecta nenhuma lesão baixa ali, não tem nada que ela esteja enxergando que poderia estar errado. E aí ela procura auxílio, e aí ela procura o médico. Eu tô sangrando, mas eu já entrei na menopausa, né, já faz tempo, não era mais para ter esse sangramento. Isso também contribui com o fato do câncer de endométrio ele ter um grande sucesso, né? Porque apesar de, às vezes, esse sangramento ocorrer já numa fase mais avançada, a mulher procura auxílio, né? Não deixa avançar tanto assim, né? Mesmo que não pegue bem no início, ela consegue ao menos detectar que alguma coisa está errada e procura o auxílio, justamente por ocorrer aí na fase da menopausa, que não deveria mais estar acontecendo. Ela não consegue associar com outros tipos de problema. Bom, então falamos de câncer de colo de útero e falamos de câncer de endométrio, que são 2 tipos de cânceres que afetam o útero da mulher, mais conhecidos. E nós temos também um terceiro tipo de câncer ginecológico, que é o câncer da vagina. Como eu comentei, é um câncer mais raro, não é tão comum de acontecer, e ele causa um sangramento bem típico pós-relação sexual. Então, lembrando que a vagina, ela é interna, né? E a pessoa não consegue visualizar que existe um tumor ali, mas algo que chama atenção após a relação, após o término da relação, ocorre o sangramento. E aí isso torna-se frequente, né? Não é algo que acontece uma vez ou outra. Esse sangramento, ele acontece sempre logo após a relação sexual, e aí a mulher percebe que tem alguma coisa errada. Também acontece normalmente em mulheres acima dos 60 anos, e os sintomas do câncer na vagina são dor na região pélvica, constipação, então mudança nos hábitos, no hábito intestinal, né, mudanças da frequência de idas ao banheiro, dor ao urinar e inchaço nas pernas. Então, são alguns sintomas específicos aí. A gente não tem costume muito de prestar atenção nos nossos hábitos intestinais, nos hábitos urinários, mas o câncer na vagina, ele acaba mostrando uma mudança muito radical. Então, você realmente fica aí com uma constipação muito grave, por exemplo, e aí você percebe que precisa de algum auxílio médico. Quarto tipo de câncer ginecológico que acontece é o câncer de vulva. Então, a vulva, lembrando, é aquela parte externa do órgão genital feminino, aquela parte que fica mais visível. E isso faz com que o câncer de vulva seja mais facilmente detectado pela mulher, porque eu estou vendo o tumor, né? Na hora de higienizar, eu sinto o tumor. Então, é muito mais fácil eu buscar ajuda nesse caso do câncer de vulva do que nos demais tipos de câncer que são internos e que precisa ocorrer um sangramento em determinado momento, ou uma dor muito intensa, ou uma mudança muito intensa nas idas ao banheiro, para você perceber que tem alguma coisa estranha no seu organismo. Já o câncer de vulva, não. Ele é bem claro, deixa bem claro ali, porque o tumor, ele é visível, ele fica visível, ou ao menos a gente consegue senti-lo, pelo menos. O câncer de vulva, ele tem uma relação direta com a dor na relação sexual. Então, na verdade, alguns tipos desses cânceres ginecológicos, eles não estão relacionados com dor na relação sexual. Eles geram dor por outros motivos. Mas o câncer de vulva, como ele está bem ali na parte externa, muitas vezes ele causa dor durante e após a relação sexual. Também o câncer de vagina, dependendo da altura, né, que está esse tumor no canal vaginal, ele também está bastante relacionado com a dor
na relação sexual. Como eu comentei, essas alterações elas são bastante perceptíveis pela mulher, o que faz com que rapidamente ela busque o tratamento, e também isso contribui para que o câncer na vulva seja um câncer bastante raro. Sangramentos também acontece, óbvio, aí o sangramento, né, vai ficar bem evidente, não necessariamente só relacionado ao momento ali da relação sexual, mas em outras situações também, porque ele está exposto, né, ele está bem para fora ali no órgão sexual feminino, então em alguns momentos podem ocorrer esses sangramentos. Quinto tipo de câncer ginecológico que nós vamos ver, câncer de ovário. O câncer de ovário normalmente são carcinomas, ou seja, são cânceres de células epiteliais, as células que revestem os nossos ovários. O câncer de ovário, ele é a segunda neoplasia ginecológica mais comum. Qual que é a primeira neoplasia ginecológica mais comum? É o câncer de colo de útero, que nós já comentamos aqui. Porém, apesar de ser a segunda mais comum, o segundo tipo mais comum, o câncer de ovário, ele é mais grave que o câncer de colo de útero. Porque o diagnóstico é normalmente feito em uma fase mais tardia. Quando eu comentei com vocês sobre o câncer de colo de útero, eu falei que existe um exame preventivo muito eficaz que deve ser feito de forma constante para quem consulta o ginecologista com frequência. O ginecologista vai fazer esse exame preventivo pelo menos uma vez ao ano e ele consegue detectar a presença ali de um possível câncer de colo de útero já no início. Agora, quando se fala de câncer de ovário, o diagnóstico é feito de forma mais tardia. Por quê? Além de não apresentar sintomas iniciais, mas como eu falei para vocês, isso é algo que é de vários tipos de câncer, não é exclusivo do câncer de ovário. Esse tipo de câncer, não existe um exame específico para ele, um exame que detecte no início, como acontece com o câncer de colo de útero. Por quê? Quais são os tipos de exames que podem diagnosticar normalmente esse tipo de câncer? São os exames de imagem, então uma tomografia, uma ressonância, são os exames que conseguem detectá-lo. Só que esses exames não fazem parte da nossa rotina, tanto como fazem um exame preventivo, como é o Papa Nicolau. Então, claro, o médico pede esses exames também, principalmente depois que a mulher já passou de uma certa idade, mas ele não é tão frequente como é o exame de Papa Nicolau. E mesmo que ele seja pedido com frequência, ele não é tão eficiente em diagnosticar o câncer como é o Papa Nicolau no início. Então, ele consegue detectar ali a presença de um tumor, mas normalmente quando esse tumor já tem um certo tamanho. Então, não é no iniciozinho ali, como acontece com o câncer de colo de útero. Então, não há um exame de rastreamento para detectar o câncer de ovário no início, como há para detectar o câncer de colo de útero, ou saindo um pouco do câncer ginecológico, o câncer de mama também, que existem exames bem específicos, né? A própria mamografia de imagem, que vai mostrar esse tumor na fase inicial. Tem também o exame de toque, que a gente já consegue perceber a existência de um nódulo. Não tem para o câncer de ovário um exame de imagem que seja tão eficiente em diagnosticar esse tipo de câncer já na fase inicial. Existem outras formas de diagnosticá-lo, né? Então, é muito importante que você informe o seu médico a presença de casos de câncer de ovário na família e também de câncer de mama. Essa hereditariedade é muito importante ser informada ao médico. Por quê? Porque existem mutações específicas nos genes BRCA1 e BRCA2, que são genes relacionados ao desenvolvimento, né? A mutação nesses genes está muito relacionada ao desenvolvimento do câncer de mama e ao câncer de ovário. Então, é muito importante que você informe o seu médico se há presença de casos de câncer, tanto de mama como de câncer de ovário na família, para que o médico possa, então, solicitar exames específicos que podem diagnosticar a presença da mutação nesses vírus. E aí você tem uma chance maior,
Não quer dizer que vá desenvolver, mas você tem uma chance maior de desenvolver tanto o câncer de ovário como também o câncer de mama, tá? Então, sempre informe aos médicos, ele precisa o máximo de informações possíveis para poder direcionar aí quais são os melhores exames que você deve fazer. Sintomas relacionados ao câncer de ovário. Nós temos um inchaço muito grande, uma dor abdominal forte e uma mudança novamente de hábitos intestinais e urinários. Como eu já comentei, a gente não tem o costume de nos notar, né? Quantas vezes por semana a gente vai ao banheiro, mas quando essa constipação e essas idas ao banheiro ficam mais frequentes ou menos frequentes, a gente presta atenção, né? Quando fica bem assim, perceptível isso. E isso é algo que acontece com o câncer de ovário, tá? Bastante mudança nos hábitos intestinais e nos hábitos urinários. Então, é muito importante que a gente preste atenção na gente já no dia a dia, porque essas mudanças desses hábitos, elas podem ser indicativos de diferentes doenças, não só de câncer de ovário, não só de câncer coloretal, mas também de outros tipos de doença. Então, é importante sim a gente prestar atenção no nosso corpo. Se a gente tá indo ao banheiro todo dia, ou um dia sim, um dia não é necessário ir todo dia, isso depende da pessoa, ou uma vez a cada 2 dias, se perceber é muito importante. Até para comentar isso com os médicos e eles poderem aí entender o que está acontecendo com o nosso organismo. Muito bem, então falei aqui dos principais tipos de câncer ginecológico que existem, que são os cânceres de colo de útero, câncer de endométrio, câncer de vagina, de vulva e também o câncer de ovário. Muito bem, qual que é a função da fisioterapia, dessa importante área da saúde, quando pensamos no câncer ginecológico? Bom, algumas terapias específicas dentro da fisioterapia vão aliviar a dor promovida por esses tipos de câncer e as disfunções que são desenvolvidas tanto pelo próprio tumor como pelos tratamentos para esses tipos de câncer. Então vejam que alguns tipos de câncer ginecológico, eles estão muito relacionados à localização. A dor está muito relacionada à localização. Então, no caso ali do câncer de vulva, que fica exposto, né? Aí você vai ter uma relação sexual, claro que essa dor ela vai estar relacionada ali à localização do tumor, tá? Mas muitas vezes a dor ela é ocasionada por causa do próprio tratamento do tipo de câncer ao qual estamos nos referindo. Qual que é o principal tipo de tratamento que vai causar essa dor e essas disfunções? Vai ser as radioterapias, né? Que pode ser tanto a radioterapia externa, como também a radioterapia, que é a braquiterapia, tá? Que é uma radioterapia interna. Então, as radioterapias, o que elas causam no organismo da mulher? Que elas promovem a dor e promovem algumas disfunções, né? De algumas funções ali fisiológicas. As radioterapias, elas causam alterações teciduais e na circulação no local ali próximo ao tumor, né? O próximo ao local onde está sendo feita a radioterapia. Causam, então, uma tensão muscular muito exacerbada, tá? Então, uma rigidez muscular. As contrações, os relaxamentos normais daquela musculatura, elas são prejudicadas, tá? E aí, a fisioterapia, ela permite o retorno do relaxamento muscular. Então, dependendo aí da localização desse câncer ginecológico que nós estamos falando, ele prejudica o relaxamento e a contração da musculatura. Isso vai causar dor, isso vai causar bastante problemas na circulação também local. Então, a gente pode pensar sobre isso que eu falei agora, especificamente no câncer de vagina, né, que você tem ali essas mudanças locais ali na musculatura local, que podem inclusive causar dor durante a relação sexual, tá? Bom, a fisioterapia então, ela vai aliviar a dor proveniente dessa rigidez,
Então, essa rigidez muscular promovida pela radioterapia, aí a gente pensa lá, o que ela pode promover? Ela pode promover dor no momento da relação sexual, tá? Então, tô pensando nesse sentido. E aí, também pode promover uma estenose no canal vaginal. O que é a estenose? É um estreitamento, uma diminuição, né? Independente do que eu estiver falando, sempre que eu falar estenose, eu tô falando de uma diminuição. Então, uma estenose do canal vaginal, né? E ela vai auxiliar na melhora da circulação, tá? Então, ela vai aliviar essa dor proveniente tanto da rigidez como da estenose do canal vaginal, como também ela vai melhorar a circulação local, porque a radioterapia, ela vai ter uma forte influência ali na circulação, diminui a circulação local, isso causa dor, isso causa desconforto, isso pode trazer também danos a uma vida sexual normal, certo? Outra coisa importante é que a retirada do tumor em si, então não só a presença, vejam, são várias questões. A presença do próprio tumor, ela vai causar dor, né, dependendo de onde ela está localizada, não só na relação sexual, mas uma dor mesmo no dia a dia, né? Então, vejam, um câncer de vulva é um câncer que você vai sempre estar tocando aquela região, né? E aí vai causar dor, vai causar desconforto. Ou mesmo os cânceres que a gente não está enxergando, câncer de vagina, câncer de ovário, são cânceres que causam dor. Então, a localização, né, vai causar dor direta. Quando a gente pensa em relação sexual, então alguns tipos são bastante relacionados à dor, como é o caso do câncer de vulva, o câncer de vagina. E também o tratamento, então a radioterapia, ela costuma promover aí uma dor, porque ela altera a circulação, ela altera também o relaxamento e a contração da musculatura, né? Isso fica bem evidente durante a relação sexual, essa dor altera aí a vida normal da mulher nesse sentido. E também no momento da retirada do tumor, a fisioterapia pode auxiliar. Porque quando o tumor ele é retirado, você tem ali uma série de danos nos locais. Então, você retira junto parte de outros tecidos, você retira nervos, você retira parte do sistema linfático, né? Então, isso pode causar inchaço nas pernas muito grande. E a fisioterapia, ela tem tratamentos específicos para reduzir esse inchaço, para estimular o sistema linfático e também para estimular aquela região ali que foi, de forma geral, que foi danificada pela presença do tumor, onde foi retirado o tumor, tá? Então, vejam que a fisioterapia, ela tem uma ampla influência para quem tem um câncer ginecológico, né? Seja para tratar a dor, independente do motivo da dor, né? Mas quando a pessoa ela tem um câncer ginecológico e ela começa a sentir algumas disfunções, seja na relação sexual, porque ela sente muita dor, a estenose vaginal, a diminuição do canal vaginal, pode acabar impedindo o ato sexual, né? Pelo próprio estreitamento ali do canal, então isso faz com que a mulher tenha uma autoestima mais baixa, né? Prejudica aí toda a vida sexual da mulher. Enfim, a fisioterapia ela pode atuar em diferentes áreas quando se fala em câncer ginecológico. As terapias que ela oferece vão diminuir a dor, vão promover uma melhor vida sexual para a mulher, seja durante o tratamento do câncer ginecológico, ou seja, após o tratamento do câncer ginecológico, trazendo um alívio das dores causadas pelo tumor, causadas pelas terapias contra esses tumores, principalmente a radioterapia, e também auxilia no pós-operatório, quando esse tumor ele é retirado, e causa danos ali locais, teciduais, danos no sistema nervoso, danos no sistema linfático. Então, a fisioterapia tem um papel essencial quando nós falamos de câncer ginecológico. Tem um papel essencial para qualquer tipo de câncer, mas hoje o foco aqui foi mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é cada tipo de câncer ginecológico e como que a fisioterapia ela consegue, então, aliviar alguns sintomas causados pelo próprio tumor, né, pela localização do próprio tumor,
causados também pelo tratamento e causados também pela retirada desse tumor ginecológico. Isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado e a gente vai comentar ainda muito sobre diferentes tipos de câncer e como as diferentes áreas da saúde conseguem contribuir para amenizar os sintomas que esses cânceres e os seus tratamentos podem trazer. Obrigada, até a próxima!